As pessoas em geral lidam com muitas questões que têm sido a ocupação de muitas mentes. Umas mais importantes, outras menos, uma de caráter transitório, outra de caráter duradouro. Um certo pensador disse que se conhece a pessoa mais pelas suas perguntas do que pelas suas respostas. E às vezes isso é verdade mesmo. E hoje vamos tratar uma pergunta muito importante que encontramos na Bíblia, que está em Atos capítulo 16, e a gente lê no verso 30 e 31. Assim diz: depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Não acha ser esta uma pergunta relevante e de muito significado? Pois bem, eu quero agradecer primeiramente aqueles que acompanharam nos vídeos Israel e a Igreja. É uma série de 5, nós postamos 3, ainda faltam 2. Vamos quebrar aí a sequência só para introduzir esse próximo vídeo no YouTube de cunho evangelístico. E voltaremos então nas próximas oportunidades, os vídeos sobre Israel e a Igreja. Mas a pergunta que nós temos aqui foi feita por um homem lá na cidade de Filipos. Esse homem ele estava numa responsabilidade de cuidar do cárcere, então era um carcereiro. E Filipos era uma cidade colônia romana, e lá o apóstolo São Paulo implantou uma igreja. Essa igreja nasceu em muita provação. Os apóstolos pregavam na cidade, houve a cura de uma jovem que era possessa de um espírito mau e adivinhação, e isso levou com que os seus donos se revoltassem contra o apóstolo, e ele foi parar junto com Silas na prisão, foram maltratados, açoitados, e houve um incidente lá, que nós vamos ler aqui, para repetir a pergunta que foi feita no início, nos versículos 30 e 31. Eu começarei com o verso 37. O carcereiro despertou do sono, e vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, porque todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus, e a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Amém? Que Deus aplique essa porção em nossas vidas. Queremos considerar algumas coisas sobre esse acontecimento, aplicando aqui o Evangelho, mas também eu queria que você, que já confessa a fé cristã, pensasse nessas questões com muita seriedade, e que você analise comigo, acompanhe-nos nesses momentos. Nós temos uma pergunta feita por um homem que quase morreu naquela noite, e ele só não morreu porque o apóstolo teve misericórdia dele, e pelo um grito que deu lá dentro do cárcere, salvou a vida dele. Há um adágio que diz: por falta de um grito se perde uma boiada, né? Uma alma ia se perdendo por falta de um grito. O apóstolo bradou lá de dentro: não te faças nenhum mal. Ele ia se matar, ele ia se suicidar, né? Mas o apóstolo Paulo o impediu, e aquele homem teve a oportunidade de ouvir o Evangelho, e ele tornou-se nova criatura naquela mesma oportunidade.
Considerando que certos acontecimentos na humanidade, quando passa por uma crise, um problema, por mais grave que seja, parece que pensa mais sobre as coisas de Deus, sobre a eternidade, sobre a própria salvação e sobre a indagação que se encontra aqui sobre o estado eterno, sobre a vida eterna. Foi o que levou aquele homem a refletir e ser beneficiado. A pergunta é o seguinte: 6 coisas sobre essa pergunta, sobre esse homem. Primeiro, você vê nesse homem sinceridade, ou não? Ele estava sendo sincero. Ele havia presenciado o que aconteceu com o apóstolo anteriormente, e durante aquela noite, o estrondo, o terremoto que foi dado, que deu ali, que abalou os alicerces da prisão e soltou todo mundo. Bem, o homem era sincero, A sinceridade só não faz muita coisa, mas aqui levou alguns passos. O homem estava quebrantado também. E disse que ele até estava trêmulo. Então ele estava com temor no seu coração. O homem estava também arrependido. Ele demonstrou esse arrependimento em linhas bem claras, não resta dúvida. Ele também fez uma busca diligente. Note que ele pegou uma luz, foi lá dentro do cárcere, trouxe os apóstolos para fora. Então, houve uma busca diligente. E de outro lado também, houve obediência. Então, 6 fatores aí, na decisão desse homem, implicando aí, dessa decisão que ele toma, essas evidências externas ficam bem claras à nossa vista. Bem, por que é que muita gente não pergunta sobre a salvação hoje? Alguns perguntam, outros não. Muitos ignoram o estado de sua situação, pensam que não tem tanta necessidade, não encaram a seriedade do problema, do pecado, do destino eterno, da perdição eterna, do céu, do inferno. Por isso não ligam, não perguntam sobre a questão de salvação. Outros até entendem um pouco sobre isso, mas deixam para depois, e um dia pode ficar tarde demais, pois a Bíblia diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Agora encontramos alguns questionamentos sobre essa questão da salvação. Quando no ministério de Jesus chegou alguém e disse: Senhor, são poucos que são salvos? Era uma pergunta sobre salvação. Isso é muito importante, é claro. Já em Lucas 12:20, nós encontramos o próprio Deus fomentando essa pergunta, quando diz lá em Lucas 12:20, Deus dizendo: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Não acha ser sobre a salvação essa pergunta, Deus aí levando a pessoa a refletir com seriedade? O próprio Jesus chegou a dizer que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Não é uma questão sobre salvação, sobre vida eterna? Então, vários lugares na Bíblia estão abordando esse assunto. Queremos tomar tempo para falar com você um pouquinho sobre isso. Mas a pergunta do homem merecia uma resposta, não merecia? Era uma pergunta sincera, honesta. Ele estava quebrantado, trêmulo, arrependido, buscando com diligência, obediência. Então, a resposta qual foi mesmo? Você leu comigo, né? Crê no Senhor Jesus e serás salvo. A resposta foi simples. A resposta foi baseada no Evangelho. Ela baseia-se nas Escrituras, porque o Evangelho propõe salvação pela graça, mediante a fé em nosso Senhor Jesus. Efésios 2:8 deixa claro isso. O Evangelho quebra o orgulho do ser humano. O ser humano quer se apresentar por suas ações, por suas obras. Deus então o quebranta e apresenta que as obras não vão valer nada para a salvação, quando diz: não de obras para que ninguém se glorie. Então a resposta veio. Interessante que o Evangelho, ele fala de 3 coisas fundamentais. Fala da morte de Jesus, o sepultamento de Jesus e a ressurreição de Jesus. São Paulo, em 1 Coríntios 15, disse: eu venho lembrar-vos do Evangelho que eu vos anunciei, no qual crês, no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos la preguei, a menos que tenhais crido em vão.
E eu mostro aqui, eu leio aqui essa parte do capítulo 15 da carta aos Coríntios. Veja só, no verso número 3. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, o Evangelho fala da obra de Cristo segundo as Escrituras. Ele não brotou assim por acaso, vem basado nas Escrituras do Velho Testamento, para que hoje chegasse a ser proclamado a todo mundo e a toda criatura. Gente, essa resposta, ela foi objetiva e essa resposta não muda. Ela permanece na sua essência, porque o Evangelho é imutável, é imutável. O apóstolo Paulo chegou ao ponto de dizer que, se vier alguém pregando outro Evangelho, seja anátema, Gálatas 1, 8 e 9. Seja amaldiçoado outro Evangelho, diferente do que está na palavra de Deus, que foi pregado pelos apóstolos. Bem, vamos considerar aqui, já que falamos sobre a pergunta, vamos considerar a resposta e o resultado que essa resposta trouxe na vida daquele homem. Os resultados do Evangelho na vida do carcereiro foi tridimensional, ou seja, ele foi em três áreas. Foi com relação a Deus, no sentido vertical, foi com relação a si e com relação ao próximo, no sentido horizontal, aí, com relação ao próximo. O Evangelho afetou o estado daquele homem, o todo da vida daquele homem, diante de Deus e diante da sociedade, diante das pessoas. Houve uma mudança interna na vida dele. E isso levou aquele homem a fazer uma demonstração bem clara. 6 coisas sobre a atitude daquele homem. Primeiramente, ele estava consciente, ele foi convertido, ele foi transformado, ele foi batizado, ele foi integrado e ele foi grato, agradecido. Podemos até rimar. Consciente, convertido, transformado, batizado, integrado e agradecido, né? Até uma forma de poema. Consciente de que ele compenetrou-se de sua própria situação interna. Ele se conscientizou. Foi um reconhecimento da sua real situação diante de Deus. Como não tinha sido boa, não havia sido boa a sua atitude para com os pregadores, para com os apóstolos. Gente, é no reconhecimento da sua real condição que o pecador clama a Deus por libertação. Do contrário, ele não fará. É no reconhecimento da sua real condição que ele vai clamar a Deus por libertação. E clamou mesmo. E aí foi a sua conversão. A conversão, crê no Senhor Jesus, serás salvo, tu e tua casa. A conversão implica em uma mudança radical de caminho, implica em uma transferência total de confiança de qualquer coisa e ou pessoa para o Senhor Jesus e a obra por ele realizada na cruz do Calvário. Isso é conversão, gente. Bem, isso consequentemente trouxe ao próximo passo, que foi transformação. Não acho que houve uma transformação naquele homem? Houve uma transformação. Ela foi demonstrada pelo temor a Deus, ele ficou até tremo diante dos apóstolos. Foi demonstrada não só pelo temor a Deus, mas também pela submissão à palavra de Deus. Uma coisa leva a outra. E uma mudança de atitude para com os servos de Deus, os apóstolos, aqueles que tinham sido maltratados e estavam presos, mas agora ele muda de atitude para com os apóstolos. 2 coisas sobre isso. Primeiro, uma real transformação levará o pecador a lembrar com tristeza os momentos de insubmissão e rebeldia contra Deus e a sua palavra, e o fará eternamente grato por sua misericórdia e graça que o alcançou, trazendo-lhe uma tão grande salvação. Pois bem, tem um hino do cantor cristão que muita gente conhece. Ou consegue, eu andei, perdido vaguei. Aquele hino diz, tem uma estrofe que diz: eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus, mas eu surdo me fiz, converter-me não quis, ao Senhor que por mim morreu na cruz. Então, lembrando com tristeza momentos de rebeldia contra Deus e sua palavra. Bem, mas veio a regeneração, não é? Porque houve conversão, a regeneração.
A regeneração interna produz como resultado uma real evidência externa. É na evidência externa que se sabe quando houve uma verdadeira regeneração interna. Bem, mas também aquele homem foi batizado. E eu quero dizer sobre isso que a nossa atitude de obediência a Deus no ato batismal diz muito da nossa compreensão a respeito dele mesmo. Sabia disso? A nossa atitude para com Deus e para com o ato batismal diz muito a respeito da nossa compreensão sobre a real salvação e sobre o Senhor Jesus Cristo, em quem dizemos que nós cremos. Mas houve também integração. Isso demonstrado no verso 34 pela comunhão. Pôs-lhes a mesa. Gente, a nossa atitude para com o servo de Deus diz muito da nossa atitude para com Deus. Os cristãos em Jerusalém tiveram uma atitude louvável de amizade e comunhão em Cristo uns para com os outros, em Atos 2:42. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. O Senhor Jesus deixa claro que muitas igrejas dos últimos dias, a exemplo de Apocalipse, Laodiceia do Apocalipse do primeiro século, lá ele fica fora, do lado de fora, impossibilitado de agir e de entrar com tanta coisa atrapalhando, mas uma coisa é certa, ele diz: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele, ele comigo. Há uma ceia recíproca. Aquele homem convidou os apóstolos para sua mesa, foi uma ceia naquela noite, por causa da sua conversão. Houve a integração dele junto com os apóstolos, formando assim a igreja lá em Filipos, sendo parte, né? Já tinham convertidos lá. Por último, houve gratidão, agradecimento, né? Agradecimento. Ele estava agradecido. Com todos os seus manifestou grande alegria por terem crido em Deus. E a mistura de gratidão com alegria que inunda um coração que experimenta uma transformação que só Deus pode dar. O carcereiro quase morreu naquela noite, e morreu mesmo para o mundo, mas agora ele vive para o Senhor. E eu queria concluir dizendo algumas coisas. Primeiramente, o que precisou acontecer na cidade de Filipos para que aquele homem acordasse para a realidade espiritual, para a salvação e a vida eterna? Não foi um grande terremoto que aconteceu, que sacudiu os alicerces da prisão? E você, o que está esperando acontecer em sua vida, em sua família, em sua cidade, para despertar para a realidade espiritual e perguntar, indagar sobre a salvação em Jesus Cristo, que só Ele pode dar? A Bíblia mostra muito claro que cada um terá de dar contas a Deus. Se você já tomou essa decisão, quais são as evidências externas que mostram exatamente essa transformação que só o Senhor Jesus pode dar? Aquele homem, o carcereiro, não se preocupou com a pressão que teria dos concidadãos romanos, mas ele optou fielmente por crer em Jesus Cristo e tê-lo como seu Salvador e ter nele a vida eterna. Tome a decisão do carcereiro, venha a Jesus Cristo, clame a Ele, Ele te atenderá. Amém?